Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Cândido, sou Lash Designer e Brow Style. Hoje falaremos do curso de Lash Lift. Módulo 1, Técnica. O Lash Lift é uma técnica inovadora que veio a partir do permanente de cílios. Qual é a diferença entre o permanente de cílios e o Lash Lift? O permanente de cílios, ele é um processo químico e ele faz a mesma função do Lash Lift, porém a única diferença são a forma de colagem. O permanente de cílios tem o bigodinho, que são os rolinhos, já o Lash Lifting tem os pads ou pads. Esse procedimento é 100% natural, é através dos cílios da cliente que vamos fazer a curvatura e o alongamento. Essa acoplagem que a gente faz no Lash Lifting, a gente faz a colagem para alinhar os cílios da cliente e depois faz a curvatura com o processo químico. Essa técnica, ela além de auxiliar na nutrição, no alinhamento e no curvamento dos cílios, ela também ajuda a verificar se os cílios estão saudáveis ou não. É ideal para as mulheres que querem acordar já bem bonitas, bem lindas com os cílios curvados. Ele dá o efeito rímel, os benefícios dele são de alongamento, dá mais um volume e 100% natural. Além do fortalecimento dos fios que essa técnica nos proporciona, a duração de 6 a 8 semanas não precisa de manutenção, diferentemente do alongamento de cílios. Neste módulo, falamos sobre a técnica do Lash Lift. Próximo módulo, falaremos sobre a estrutura. Módulo 2, estrutura. Para entendermos os nossos cílios das nossas clientes, precisamos entender como que é o funcionamento do nosso pelo. Então, vamos ver a tricologia do pelo. Primeiro, a gente tem que identificar a haste e o bulbo. A haste é aquela parte que conseguimos ver na nossa superfície da nossa pele. E a partezinha do bulbo é a parte da glândulas sebáceas que tem os nutrientes que fazem com que ele consiga sair para a superfície. O pelo é subdividido em 3 camadas: a cutícula, o córtex e a medula. A cutícula é a camada externa do fio. Ela apresenta ranhuras. Ela é semelhante à escama de peixe. Ela é a principal barreira através da penetração de ativos químicos. Ela é responsável pela proteção e brilho dos cílios. O córtex é a parte intermediária do fio. Ele tem a função de força e elasticidade. Ali no córtex é onde a mágica do Lash Lift acontece, é a parte que envolve a medula. A medula é a parte central do fio. Tem fios que não possuem medula, não mudando em nada em sua estrutura. Vamos para a fase de crescimento dos fios. Agora temos o ciclo de vida dos cílios. Temos 3 fases de crescimento: anágena, catágena e telógena. A anágena são pelos babies, são os pelos que ainda estão internamente na pele, é a parte do crescimento. Na parte catágena são os pelos intermediários, esses pelos são o que estão em repouso. Ele tem 2 formas, o que estão internamente e o que estão já para fora com a hastezinha apontando na parte superficial. Na terceira fase temos a queda. A queda é a telógena, que tem a parte já de crescimento e já tem o desprendimento por uma nova formação de pelos. Neste módulo falamos sobre estrutura. Próximo módulo falaremos sobre indicações e contraindicações. Módulo 3, indicações e contraindicações. O Lash Lift é indicado para qualquer pessoa que queira o alinhamento e a curvatura dos cílios. Já as contraindicações, temos alguns itens a ser relacionados. As contraindicações podemos verificar através da ficha de anamnese de cada cliente. Alguns casos não podemos fazer o Lash Lift, tais como mulheres gestantes, mulheres amamentando, pessoas com sensibilidade nos olhos, pessoas com alguma patologia, como blefarite, conjuntivite, cataratas ou glaucoma. Para as pessoas que têm a sensibilidade ou são alérgicas, através da ficha de anamnese já conseguimos identificá-las. Então, a partir disso, temos que fazer o teste alérgico. O teste alérgico é a colocação do passo 1 do primeiro produto que colocamos nos cílios, é colocado no dorso do braço ou atrás da orelha. É indispensável para as pessoas sensíveis ou alérgicas. Esse procedimento deve ser feito para que não ocorra nenhuma intercorrência no procedimento do Lash Lift. Neste módulo, falamos sobre indicações e as contraindicações. Próximo módulo, falaremos sobre biossegurança. Módulo 4, biossegurança.
A biossegurança, devemos tomar o maior cuidado com a nossa ferramenta de trabalho, com os nossos materiais e com o nosso ambiente de trabalho. Nada mais é do que a esterilização e a asepsia dos nossos materiais. A imagem pessoal é de suma importância. Devemos estar sempre apresentáveis, pois este é o nosso cartão de visita. Além das nossas técnicas, devemos ter um ambiente de trabalho confortável e harmonioso. Neste módulo, falamos sobre biossegurança. Próximo módulo, aula prática. Módulo 5, aula prática. Vamos iniciar a aula prática com todos os materiais e a aplicação de cada um. Para o procedimento do Lash Lift, temos várias marcas no mercado. Hoje, para este módulo, utilizaremos essas, que tem 3 passos, mais a nutrição e a hidratação. Vamos iniciar então a aula prática. A nossa modelo hoje está toda paramentada com os EPIs necessários e vamos identificar através da anamnese, ela não tem nenhuma doença que dê alguma intercorrência para que a gente possa fazer o procedimento do Lash Lift. Nós analisamos os cílios dela são de espessura mediana e ele é um pouco mais espesso do que o normal, tem um alinhamento desregulado e ele é do crescimento mediano para o longo. Vamos começar com a asepsia dos olhos e dos cílios da cliente. Neste bupzinho temos água mineral com sabonete, aqueles de criança, aqueles amarelinhos. Fizemos os movimentos circulares com sabonete, com a aguinha sabonete, depois viemos com algodão umedecido em água e retiramos o excesso. Esse procedimento devemos fazer para tirar toda a oleosidade que tem no fio dos cílios dela. Na parte da asepsia, uma das coisas que eu identifiquei na minha experiência em salão, em ateliê e nos atendimentos em cabine, foi que em cada região tem uma peculiaridade. Na nossa região sul, a nossa umidade, por causa da maresia, ela se torna um silicone. Em cada formação dos cílios é uma camada de silicone. Então, quando vai colocar algumas marcas, ou até mesmo essa marca que eu vou utilizar, ela não dá o efeito 100% do Lash Lift. Ele não fica uma curvatura 100%, ele dá uma curvatura lá de 80% se não fizer esse passo agora que eu vou ensinar. Essa é uma dica, é um pulo do gato que a gente tem quando se faz em cabine, quando já tem alguns procedimentos feitos. O que eu faço? Com o algodão sequinho, você borrifa o álcool 70 no meio mais ou menos do discozinho de algodão, dobra, a cliente sempre de olhinho fechado, vai passar em movimento uma vez só, de dentro para fora, de dentro para fora. Esse movimento, ele escorrega toda a oleosidade que tem ou para baixo ou para as laterais. Se você fizer esse movimento de baixo para cima, pode ser que incomode a cliente ou a modelo que você está fazendo e pode pegar na esclera e pode dar uma irritaçãozinha. Então você pega com o olho fechado, da direita para a esquerda. Acabamos de fazer a asepsia, da nossa cliente ou da nossa modelo e vamos para os tamanhos dos pads. Lembra que na aula teórica lá a gente falou dos pads ou dos pets de silicone? São esses. O meu ainda está marcadinho, meio amarronzadinho, mas eles vêm bem branquinhos. Esse daqui é de tanto uso. A medição que tem em cada pad tem aqui no início, PMOG. Então, como que a gente vai fazer? Vamos medir com o auxílio dessa medição do meio, vamos colocar no meio dos cílios da cliente, encostando na pálpebra e nos cílios. Deitamos e fizemos a acoplagem do padzinho na pálpebra da cliente ou da modelo. Para a gente verificar se esse pad é o correto ou não, temos que verificar a nossa margem de segurança. O que vamos fazer? Colocamos sem colagem, sem nada, pegamos uma pinça e trazemos os cílios para cima. Verificamos que dessa parte que é a parte que separa o meio do início, ele não pega, então é o de acordo. Vai ficar com a curvatura mais acentuada e o alongamento dos cílios. Agora, vamos separar os cílios inferiores dos superiores. Utilizando os padzinhos, vamos colocar com a modelo olhando para cima, encosta o padzinho nos cílios,
cola ele e abaixa. Verifique que alguns fiozinhos ficaram soltos, não tem problema, depois a gente ajusta com a fita. A mesma coisa do outro lado. A modelo não pode ficar falando, ou a sua cliente ficar falando, porque a parte do zigomático aqui da bochecha, ele faz esse movimento. Fazendo esse movimento com a fala, essa partezinha, ela começa a descolar. E daí pode ser que infiltre algum produto na esclera ou no olho da cliente e dê incômodo ou dê até mesmo ardência. A partezinha aqui de alguns cílios da parte inferior dela ficaram à mostra. O que eu faço? Pego uma fita fininha e faço o acabamento para que ele não venha para cima e que não incomode ela. No permanente de cílios, a cola é parecida com aquela cola que a gente tem em escolar, aquela cola branca. Ela é um pouquinho mais líquida do que a cola branca, e o do Lash Lifting é essa cola mais transparente e mais densa. Já identificamos o pad da cliente. Vamos passar a cola na parte de trás, na parte onde está retinha, onde não é arredondada, nessa parte toda dela, e vamos colocar na pálpebra da cliente. Dessa forma, nessas laterais, no cantinho, passa bem a cola para não desgrudar, bem no meio, até o final. Se vocês verificarem, tem um númerozinho, uma letra ou algo que identifique PM ou G, aqui você vira ao contrário, em direção aos cílios dela, mede bem na central dos cílios, encosta na pálpebra e faz a colagem, segurando por um segundo. Se vocês verificarem que tem alguns cílios ou algum fiozinho abaixo, vocês vêm com uma espátulazinha e faz a retirada. Para fazer a acoplagem e o levantamento dos cílios, o que a gente faz? Pode começar do interno para o externo, mas eu prefiro do externo para o interno. Você vai passar bem rente ao pad, até o último, aqui onde tem a marquinha, passar a cola. Não dá para passar a cola em toda a região do pad, porque toda vez que for fazer, a cola tem uma secagem, cada marca tem a sua secagem, então não vai ficar por muito tempo. Vai pegar a espátula e vai trazer para cima. Temos essa ferramenta que é de levantamento dos cílios, que ele tem essa bordinha arredondada e bem fininha e bem retinha aqui. Essa é ótima para fazer a primeira acoplagem. Depois temos esse pente. Esse pente tem duas formas, essa parte reta e a parte que tem o pentezinho. Essa parte reta é de levantamento dos cílios e esse é de alinhamento. Essa parte você segura os cílios da cliente, puxa ele e agora você alinha. Quando acontecer de craquelar e de a cola ficar nessa consistência meio esbranquiçada, o que a gente faz para poder fazer a reversão, no caso, para ela ficar retinha? Pega um cotonete com um pouquinho de álcool 70 e passa em toda a região. Se vocês verificarem aqui, na raiz dos cílios dela, se vocês verificarem, ele tem o trançamento que a gente fala dos cílios, ele tem um pouco para cá e um pouco para lá, que a gente fala que aonde dá o alongamento do Lash Lift é agora. Se vocês verificarem, ó, tá vendo que alguns cílios não estão alinhados? Então, por isso que essa ferramenta é importante. Então, tu vem bem da partezinha de baixo e vem e faz a acoplagem. Ah, mas lembra que eu falei que a cola craquelou? O que acontece? Isso acontece por várias vezes que eu passei. Como os cílios dela estavam trançados, eu não consegui subir de uma vez só, então agora eu venho com o cotonete seco, um pouquinho de álcool 70 e venho alinhando os cílios. Quando subimos os cílios, aqui temos que cuidar, quando for aplicar o passo 1, de ter a margem de segurança 1 milímetro da raiz e não essa parte aqui de cima, onde tem a ponta dos cílios, não se deve ter produto. Por isso a gente usa o pincel na lateral, depositando. Vamos fazer o passo 1,
que é o agente curvador. Esse daqui é o tilglicolato de amônio. Lembra do permanente de cabelo que a gente fazia para curvar os cabelos, ficarem enroladinhos? É a mesma composição, porém para cílios, tendo a sensibilidade dos olhos. Colocar essa quantidade na partezinha de baixo do DAP, do agente curvador, do passo 1. Depois da acoplagem, faz a margem de segurança 1 milímetro da raiz e vai depositando o produto, sempre com o pincel deitado, cuidado para não escorrer abaixo nos olhos e não subir nessa parte aqui da ponta das raízes. Por quê? Porque a ponta dos cílios, ele é bem sensível, então pode quebrar e pode danificar. Feito isso, 20 minutos. Eu deixei 20 minutos a aplicação do passo 1, né, do produto 1, e agora eu vou fazer a retirada. Com o cotonete seco, ele vai ser feito a retirada de baixo para cima, fazendo movimentos circulares. A quantidade de tempo que deixamos nos cílios da cliente depende da espessura, lembrando que a espessura dos cílios dela é uma espessura mediana, e lembrando que a demora do curvamento, que é o agente curvador que a gente colocou aqui, é a quantidade de tempo que vamos deixar. Então, cada marca varia de 7 a 20 minutos. No passo 1, fizemos o curvamento. No passo 2, que é esse líquidozinho mais espesso e mais esbranquiçado, é a neutralização. Então, vamos neutralizar. Tiramos todos os aminoácidos e a queratina do fio, então precisamos neutralizar para que ele volte a ter aquele viço e o brilho que o cílio está acostumado a ter, tá? Então, a quantidade de produto é essa quantidade para os 2 olhos. A aplicação é da mesma forma, vamos depositar, porém o passo 2, como é neutralização, eu vou puxar para as pontas. Essa parte é a parte que tem que ter mais cuidado. Você pode ficar movimentando de baixo para cima para alinhar os fios. Não precisa excesso de produto. Depois de 12 minutos, a aplicação do neutralizante, do neutralizador, vamos tirar da mesma forma que tiramos do passo 1, vamos tirar o passo 2. Cotonete seco, tá? Movimento de baixo para cima e circular. Com um pincel fininho, com a ponta fininha, tá? Eu fiz a tintura para cílios, eu fiz uma tintura preto-azulada e vou aplicar em toda a região, desde pertinho da raiz, tomando cuidado, porque a tintura ela faz dar ardência aos olhos e pode dar alguma irritação na esclera. Então, de cima para baixo, vou aplicar a tintura e vou deixar 3 minutos. Então, para a retirada da tinta, é o mesmo movimento circular de baixo para cima, cuidando com a parte para não pegar nos olhos, cuidar que a tintura ela mancha. Agora vamos passar o passo 3. O passo 3 nada mais é que um balme, a nutrição. Quando fizemos luzes ou alguma aplicação de tintura no nosso cabelo, o cabelo não fica ressecado? A mesma coisa aconteceu nos cílios. Fizemos um processo químico e agora a gente tem que devolver para os nossos cílios. Lembra na parte teórica que falamos lá sobre medula, córtex e cutícula? Então, as cutículas estão como escamas. Essa nutrição, ela ajuda a colocar a queratina, aminoácidos, nutrientes suficientes para os cílios. Movimento de baixo para cima e já pode fazer a retirada do padzinho. Esse balme, ele já ajuda a tirar a cola, aquela borrachinha da cola que fica na pálpebra, ele já ajuda a tirar. Feito isso, você já pode retirar a parte do padzinho de baixo, tomando cuidado. O modelo não abre o olho ainda. Algumas marcas têm, após o processo químico feito nos cílios, o lash lifting, tem a parte da hidratação. Então é uma hidratação a mais. Fizemos já a hidratação, claro que se ela quisesse ir para casa dessa forma já estaria pronta, mas eu finalizo sempre com a hidratação do passo 1 e o passo 2. Esse passo 1 e o passo 2, o que ele tem na composição? Ele é tipo um botox. Ele, além de ajudar a uma hidratação a mais, a hidratação 3D, ele deixa um pouquinho a mais o lash lift, o processo de duração, ao invés de ser de 6 a 8 semanas, dura um pouquinho a mais. Então, com o olhinho aberto dela, não tem problema que ele não tem contraindicação, o cheirinho dele é até bom, tá? Vai passando com uma escovinha
ele faz os cílios crescerem e alongarem, além de hidratar. Vou deixar 2 minutinhos, aí tira com um cotonetezinho ou um disquinho de algodão e passo o passo 2. Coloco o produto na escovinha, de baixo para cima. Faz a retirada com o algodãozinho, aí tá finalizado, a cliente terminou o procedimento. Essa é a nossa segunda modelo. Trouxe essas duas modelos para vocês verificarem a diferença. Os cílios dessa modelo é de curto para mediano e a espessura dela é uma espessura fina para média. O tempo que eu deixei na primeira modelo vai ser diferente do que eu vou deixar nela. Por exemplo, no passo 1 eu tinha deixado 20 minutos anteriormente. Neste caso eu vou deixar pela metade, 10 minutos. Bom, finalizamos agora a aula prática. Espero que vocês tenham gostado. Tentei repassar todos os meus conhecimentos e caso vocês tenham alguma dúvida, entrar em contato nas minhas redes sociais. Um beijo e até breve!